a FIFA desistiu de vender uma parte dos negócios da Copa do Mundo. Mas a proposta caiu e a crise ficou. O plano era arrecadar mais de 4 bilhões de dólares com investidores privados. Só que a reação foi tão forte que federações retiraram apoio, dirigentes da própria FIFA se afastaram do projeto e o futuro político de Gianni Infantino passou a ser questionado. O que parecia uma estratégia financeira virou uma ameaça ao poder do presidente da entidade. Agora a pergunta é outra. Como uma tentativa de transformar a Copa em um ativo bilionário acabou abrindo a maior crise da era Infantino? A proposta não significava vender a FIFA inteira, nem entregar diretamente o controle da Copa do Mundo a uma empresa. O plano era criar uma subsidiária chamada FIFA Forward Enterprise. Essa nova empresa ficaria responsável pelas áreas comerciais e pela operação dos principais eventos da entidade. Isso incluiria a organização de competições como a Copa do Mundo, além da venda de direitos de transmissão, patrocínios, ingressos e pacotes de hospitalidade. A empresa foi avaliada em 20 bilhões de dólares. Depois, a FIFA venderia aproximadamente 20% dela para investidores privados e poderia arrecadar até 4 bilhões e 200 milhões de dólares. A FIFA dizia que continuaria controlando a empresa. Segundo a entidade, os investidores teriam apenas uma participação minoritária, não exerceriam função operacional e não poderiam interferir nas regras, no calendário ou nas decisões esportivas. O argumento era que esse dinheiro seria reinvestido no desenvolvimento do futebol. As federações poderiam receber novos recursos para infraestrutura, formação de treinadores, seleções, competições, futebol feminino e projetos de base. O pacote apresentado às associações nacionais poderia chegar a dezenas de milhões de dólares para cada uma delas. No papel, Infantino apresentava a proposta como uma maneira de distribuir melhor a riqueza produzida pela Copa. Mas a forma como tudo foi conduzido provocou o efeito contrário. Assim que o projeto se tornou público, começou uma reação mundial. A UEFA acusou a FIFA de tentar transformar a essência do futebol em um ativo financeiro. A principal crítica era que a Copa do Mundo não poderia ser tratada apenas como um produto de investimento. Também havia questionamentos sobre a falta de transparência. Quem lucraria com o acordo, quais seriam os interesses dos investidores e quais garantias impediriam uma futura interferência privada. Mas a oposição não ficou restrita à Europa. A CONCACAF, responsável pelo futebol da América do Norte, América Central e Caribe, rejeitou o projeto. A Confederação Asiática também criticou a falta de consulta e declarou apoio às posições da UEFA e da CONCACAF. Juntas, as três confederações representam 143 das 211 federações filiadas à FIFA, mais da metade dos votos necessários para impedir o avanço da proposta. A pressão chegou ao ponto de as 55 federações europeias aprovarem um boicote às competições da FIFA enquanto o projeto permanecesse em discussão. E a crise também explodiu dentro da própria entidade. Carlos Cordeiro, então conselheiro de Infantino, deixou o cargo classificando o plano como um mau negócio para o futebol. Kevin Lamour, diretor de operações da FIFA, afirmou que funcionários haviam sido enganados e descreveu a proposta como um projeto de apenas uma pessoa. Diante da pressão, Infantino recuou. Um comunicado oficial afirmou que o projeto havia criado divisões que já não serviam ao objetivo inicial. E anunciou: a proposta não seguiria adiante. Parecia o fim da história, mas era apenas o começo da crise. Depois da retirada, pessoas importantes dentro da própria FIFA começaram a se distanciar publicamente do projeto. Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento do futebol mundial da entidade, afirmou que não havia participado do plano e que só soube dele pela imprensa. Wenger também declarou que retirar a proposta havia sido uma decisão necessária. Matthias Grafström, secretário-geral da FIFA e antigo aliado de Infantino, enviou uma mensagem aos funcionários classificando os acontecimentos como uma série triste e reprovável, que havia criado uma turbulência difícil de compreender. Nenhum dos dois atacou Infantino diretamente, mas também não saiu em defesa do presidente. Fora da entidade, a situação ficou ainda mais delicada. UEFA e CONCACAF disseram ter perdido a confiança em sua liderança. 5 federações europeias retiraram formalmente o apoio à reeleição de Infantino, enquanto outros dirigentes passaram a discutir a possibilidade de apresentar um adversário. Isso não significa que Infantino perderá o cargo, e ainda conserva apoio entre várias federações, principalmente em regiões que dependem dos programas financeiros da FIFA.
Marrocos, Catar, Kuwait, Líbano e Sri Lanka, por exemplo, manifestaram apoio público à sua continuidade. Dirigentes africanos também saíram em sua defesa. Mas, pela primeira vez em muitos anos, seu comando passou a ser publicamente questionado. O que pode acontecer agora? A primeira possibilidade é a crise perder força. Infantino ainda tem meses para reconstruir relações, recuperar votos e apresentar sua versão dos acontecimentos. A segunda é o surgimento de um candidato realmente forte. A eleição está prevista para 18 de março de 2027, no Marrocos. Os possíveis adversários têm até 18 de novembro para formalizar uma candidatura. Nomes como Victor Montagliani, presidente da CONCACAF, e Lise Klaveness, presidente da Federação Norueguesa, começaram a aparecer nas discussões. Mas isso não significa que estejam oficialmente confirmados como candidatos. Existe ainda uma ameaça mais imediata. Se ao menos 43 federações fizerem um pedido formal, poderá ser convocado um congresso extraordinário da FIFA, uma reunião especial em que os países membros podem discutir e votar uma crise urgente. Isso não derrubaria Infantino automaticamente, mas poderia transformar a insatisfação dos bastidores em um questionamento formal de sua liderança. E existe uma terceira possibilidade. O projeto específico foi declarado permanentemente abandonado, mas a discussão sobre novas formas de trazer capital privado para o futebol pode reaparecer no futuro, com outro formato e novas garantias. Por enquanto, isso é apenas uma possibilidade, não existe uma nova proposta anunciada. A única certeza até agora é que a FIFA desistiu de vender uma participação nos negócios da Copa do Mundo, mas acabou abrindo uma discussão muito maior. Uma proposta criada para fortalecer financeiramente a entidade expôs problemas de consulta, transparência e confiança. E uma presidência que parecia praticamente incontestável entrou em sua maior batalha política.